E aí pessoal, tudo bem? Daniel Oliveira aqui, trazendo um novo vídeo para vocês. Uma situação muito importante que está acontecendo agora e está super em evidência, que é a febre amarela, né? Vamos saber um pouquinho mais sobre a febre amarela e principalmente vamos saber um pouquinho mais sobre a vacina que não te contam na TV, aquilo que não estão te contando. Vamos falar aqui então. Bom, a doença é uma doença infecciosa, aguda, tá? Então ela acontece, passa, acabou, não fica no teu organismo, tá? Ela é sazonal, ou seja, ela acontece entre o período ali de dezembro e início de maio, mais ou menos, que é o período de chuva, de temperatura mais alta, e ela é não contagiosa, tá? Não é possível uma pessoa doente passar para outra pessoa doente, a não ser que haja um vetor. O que é o vetor? É um agente transmissor, que é o mosquito, tá? Então, pode tocar na pessoa, tá? Que está do teu lado aí. Se a pessoa tiver o Zika, a febre amarela, pode tocar sem problema nenhum. Não vai transmitir para você, tá? E ela é causada por um vírus e um vetor que é um agente, né? Que transmite a doença, que no caso é um mosquito. Na verdade, o nome certo é pernilongo, tá? Mas a gente chama aqui de mosquito. Por que tem esse nome, febre amarela? Em alguns casos da doença, ocorre uma lesão no fígado da pessoa e gera uma situação que a gente chama de icterícia, que é o comprometimento das mucosas. Ela se torna amarelada, né? Então os olhos, as unhas, a pele ficam amareladas e por isso se chama febre amarela, tá? Mas assim, não acontece em todos os casos, isso aí são só nos casos um pouco mais graves, a doença evolui um pouco mais e acaba acontecendo essa situação nas pessoas. Isso depende da imunidade da pessoa e da carga viral, porque o mosquito quando pica uma pessoa, ele solta um pouco do vírus ali, aí ele pica a segunda, solta mais um pouquinho, a terceira, a quarta, lá na quinta pessoa já não tem mais muito vírus para transmitir, a carga viral é menor. Então aquela pessoa já, se tem uma imunidade boa, tem menos chance de desenvolver sintomas mais graves como esse, tá? Falando em sintomas, e os sintomas da febre amarela? Sabia que muitas pessoas têm febre amarela e não sabem porque não tem sintoma? Sim, em alguns casos ela é assintomática. Você pode ter febre amarela sem nem saber, né? Se você mora numa das regiões mais próximas aí de mata, de rios, né? Mas geralmente ela apresenta sintomas. Os sintomas são de febre alta, calafrios, dor muscular, né? E tem uma característica muito interessante em relação à febre, que é assim, a febre amarela, quando ela acontece na pessoa, a febre normal, quando acontece na pessoa, geralmente ela dá taquicardia, o coração bate mais rápido, né? 40 graus está o coração lá, rapidão. Mas na febre amarela o coração permanece na mesma velocidade. Então o médico, quando sabe de um sintoma desse, já capta na hora, pede o exame e confirma a febre amarela ali no organismo da pessoa, tá? Então isso é interessante você saber, tá? Deu febre, dá uma olhadinha no coração. Se ele tiver calminho, paradinho, em vez de estar agitado, suspeite, tá? Vamos ver o que mais que eu tenho para falar para vocês aqui. Bom, quantos casos chegam no ponto crítico da febre amarela, tá? Em torno de 90% não chega. 90% dos casos a pessoa tem a febre amarela, passa alguns sintomas desses que eu falei e passa, e acabou. Trata lá os sintomas e acabou. 10% chegam num ponto mais crítico, né? Podem ter uma série de situações um pouco mais graves, tá? E desses 10%, entre 5% e 10%, dos 10%, podem vir a falecer por causa dessa doença, tá? Então é um ponto muito pequeno. Vamos pensar assim, ó, são 200 pessoas infectadas, tá? Até agora foram contabilizadas 101 pessoas, tá? Vamos supor um universo de 200 pessoas infectadas. Dessas 200, 20 teriam sintomas um pouco mais graves, tá? Em torno de 10%. E desses 20, uma pessoa, no máximo duas pessoas viria a falecer por causa da doença, tá? Então, só para deixar bem claro, a mídia tá falando aí, parece que é 50% de chance, né? Teve febre amarela, 50% de chance já de morrer. Não é bem assim, gente. Não é tão grave como a mídia que gosta de aumentar tudo, tá aumentando, como você vê lá na Globo, lá, né? Na Record, enfim, nos outros jornais aí. Uma informação importante também é que dentro de até 5 dias da picada do mosquito, o vírus fica no corpo. Fica no sangue da pessoa, tá? Então o mosquito pica ali uma pessoa que está infectada e dentro desse período ele ainda consegue levar a infecção para outras pessoas. O mosquito, a pessoa não transmite, tá? A partir do momento que passa ali esses 5, 6 dias, a infecção, o vírus já se instala a nível celular. E aí nem o mosquito picando mais a pessoa, ele não consegue mais pegar dela e transmitir para outras pessoas, tá? Bom, existem dois tipos de febre amarela, para a gente colocar aqui. Existe a febre amarela urbana e existe a febre amarela
silvestre. A febre amarela urbana já não tem mais, tá? O último caso que aconteceu no Brasil foi em 1929 e ela foi totalmente erradicada, já não acontece mais. Então esse surto que está tendo aí é de febre amarela silvestre, tá? Ela ocorre só em região de mata, de rios. Vocês podem ver os locais aí que são de risco, vocês vão ver que são todos lugares assim, tá? E vejamos aqui, né? Existem dois mosquitos que fazem a transmissão dessa febre amarela silvestre, que é o mosquito Haemococcus e o mosquito Sabete. O Haemococcus é esse mais famoso que está aparecendo em São Paulo, que os macacos estão morrendo e tal, né? Inclusive eu vou falar já sobre essa situação dos macaquinhos que está acontecendo aí, tá? E para falar um pouquinho sobre o mosquito, só para você entender qual é o risco que você tem de pegar essa febre amarela, tá? É um mosquito de 0,4 centímetros, esse mosquito que está aí abalando São Paulo e tal. É um mosquito que vive na copa das árvores, né? Vive lá nos altos. Tem uma autonomia de voo de até 2 km. A vida dele, ele consegue andar até 2 km, tá? E ele voa a 1,5 km por hora, mais ou menos, tá? Então, ou seja, ele chega no máximo a 3 km de distância do seu local de origem. Por que isso é importante? Se você mora a mais de 3 km de distância de um local desse de risco, de mata, de rio, você não corre risco de ser picado por esse mosquito, ele morre antes de chegar na tua casa. Tá? Isso a mídia não fala pra você. Você tem que se vacinar, né? Você tem que correr, ó, mora lá no meio da cidade, mas tem que se vacinar e tal. Enfim, você não tem esse risco, tá? Seria se nós tivéssemos aqui um surto de febre amarela urbana, o que não foi encontrado nenhum vestígio até agora, tá? De que há febre amarela urbana. O mosquito que transmite é o Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue, a zika, a chikungunya, também transmite a febre amarela, tá? Só para você ter uma ideia, no ano passado foram mais de 2 milhões de pessoas que foram infectadas pelo Aedes aegypti em uma dessas doenças aí, tá? E como eu disse, o último surto no Brasil foi em 1929 e já foi erradicada e não existe mais. Até uma questão para se perguntar, né? Como é que erradicaram a febre amarela urbana em 1929, ou seja, antes de inventarem a vacina da febre amarela, sem vacina, né? Questão para se pensar aí, tá? Falando só um pouquinho dos macaquinhos aqui, então, poxa, tem gente matando macaco, pessoal. Matando macaco pensando que fazendo isso vai evitar a doença. Gente, a febre amarela é transmitida pelo mosquitinho, como eu falei, e eles preferem primatas, tá? Pessoas ou macacos. Para que eles picam? Porque o mosquito, para fecundar os seus ovos, ele precisa da proteína no sangue do macaco, certo? E aí ele vai lá e pica o macaquinho, eles preferem. E o macaco vive onde? Na copa das árvores, né? Vive próximo desses bichinhos, então eles são os preferidos. Mas, gente, se matar o macaco não é transmissor da doença. Ele, por si só, quem transmite é o mosquito. Se matar os macacos, não acaba a doença, o mosquito continua, certo? Vamos combinar então, sem matar macaquinhos? Então tá bom, gente. Agora eu quero falar com vocês um pouco mais polêmico sobre a vacina. Gente, a febre amarela já aconteceu em vários lugares do mundo. Teve um surto enorme que foi erradicado já muito antes do desenvolvimento da vacina, que aconteceu na Filadélfia em 1793. Olha quanto tempo atrás. Aconteceu também já em Recife, em 1865, e no Rio, como eu falei, em 1929. E aí, o que esse povo fez naquela época, né? Não tinha vacina, eles combateram o vetor, o mosquito, gente. Gente, não faz muito mais sentido você combater um mosquito que transmite 4 doenças super importantes hoje na nossa sociedade do que você ir lá e fazer vacina para vacinar as pessoas, para imunizar as pessoas. Custa muito mais caro fazer vacina para imunizar as pessoas do que combater o próprio mosquito, gente. Que isso, não faz sentido esse pensamento que está sendo transmitido aí hoje. Aí você vai, corre lá tomar vacina, sem necessidade. Mora no centro da cidade, não tem uma árvore lá, mas corre para tomar vacina, né? Gente, outra coisa sobre a vacina. Você sabia que a vacina que é dada para um bebê de 9 meses tem a mesma carga viral de uma vacina dada para uma pessoa saudável, um atleta de 20 anos? Ou para uma pessoa lá de 120 quilos? Você sabia? É a mesma carga, tá? Quer dizer, será que isso é saudável para a criança? Para essa pessoa que tem mais peso, que é saudável, é atleta e já tem uma vitalidade, tudo bem, mas para uma criança novinha, será que vale a pena você vacinar essa criança? Segunda pergunta, você acha que o Brasil, mesmo com campanha e tal, conseguiria vacinar todo mundo? Cara, pelo menos uns 20, 30% não vão querer vacinar. Eu sou um. Moro na cidade, eu não vou me vacinar contra a febre amarela. Meu Deus!
sabendo dessas informações sobre o mosquito transmissor? Não vou, né? Você sabia que a vacina é criada a partir do próprio vírus adormecido e que existem vários casos de pessoas que morreram por causa da vacina, inclusive pegando febre amarela da própria vacina? Você vai lá e toma a vacina para combater a febre amarela e você pega a febre amarela. Ei, bacana, hein? Isso aí não tem na televisão, né? Não te falam. O nome disso é vacinose. Põe no Google aí, vacinose, febre amarela. Vai aparecer um monte de informação. É raro, acontece, sei lá, casos de 1 para 400 mil. Teve casos documentados de 40 para 400 mil. Mas acontece. Pode ser você o premiado, né? E você sabia que a principal causa de paralisia infantil hoje é a própria vacina? A vacinose? Porque a doença não existe mais. Paralisia infantil, já não se vê mais a paralisia infantil como doença causada pelo vírus há muito tempo. Mas a vacina, como carrega o vírus, é hoje a principal causa da paralisia infantil. Ó, que bacana. É uma questão para você pensar aí. Gente, a vacina transmite. Não é água com açúcar e tem consequências, tá? Então, se você vive ou trabalha numa área de risco, ou passa por uma área de risco, ou vai trabalhar, ou vai viajar para uma área de risco, é recomendado você tomar a vacina. Pense bem, talvez seja interessante você tomar a vacina pelo menos 10 dias antes de ir para esses lugares. Se não, fuja da vacina, gente. Fuja da vacina. Contraindicações, então, não morar em área de risco, gestante, crianças menores de 6 anos, idosos acima de 60 anos, transplantados, pessoas com HIV, diabetes está descompensada ali, alergia a ovo, dá choque anafilático, tá? Essas pessoas não devem mesmo, tem que procurar um médico para ver qual que é a alternativa, tá? Não tome a vacina. Ah, usar repelente adianta? Gente, repelente tem caridina, uma substância gravíssima, ainda vou falar sobre isso aqui no canal. Usar um pouquinho, 2 vezes no mês, 1 vez no mês lá, não tem muito problema, tá? Mas usar todo dia, que nem tem mãe que coloca repelente na criança para ir para a escola todo dia. Uma hora vai dar um problema nessa criança, gente, pelo amor de Deus, tá? Então esse vídeo é mais um alerta aí para vocês. Pensem bem antes de tomar vacina. Eu vou fazer um vídeo aqui ainda só sobre vacinas. Tem muita coisa que não te contam, tá? Umas vacinas absurdas, uns testes absurdos aí, que você bota fé que tá tudo certo, mas não tá. Pense comigo. Quando acontece o surto de gripe, em 1 mês sai uma vacina para gripe. Mas para liberar um remédio para você tomar, um remédio para você tomar todo dia na sua casa, leva 10, 15 anos de pesquisa. Tem alguma coisa estranha aí, não tem? Bom, gente, esse era o alerta de hoje. Muito obrigado pela audiência, por ter assistido esse vídeo até agora. Curta esse vídeo, compartilhe. Se você ainda não é assinante deste canal, aqui embaixo, aqui, ó, assine este canal e você vai receber todos os vídeos diariamente, tá? Todo dia, esse horário mais ou menos, 8 e pouquinho, é o horário que a gente está postando vídeo aí diários para vocês, tá? Um grande abraço, Daniel Oliveira, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!